Eu vou passar a bola aqui para o cientista político, para o Guilherme Simões Reis, que vem a ser amigo da Joana Calmon, mas isso é outro detalhe que a gente vai apurar mais tarde. Guilherme, a gente vê que todos os caminhos vão em direção ao PMDB. Sempre qualquer questão política importante, você tem ali o PMDB. Um partido que é sempre decisivo e é sempre dividido, né? Que força... Que poder tem o PMDB nesse momento tão conturbado em que há um processo de impeachment contra o presidente? É interessante que ele é decisivo, mas a força dependeria um pouco também de atuar em bloco. E a gente não tem certeza de que se consegue. O Temer apareceu, quando ele foi lançado como o candidato a vice, como talvez aquele membro do PMDB que tivesse mais possibilidade se alguém conseguisse unir o partido. Mas ninguém efetivamente consegue, né? Então, eu acho que o momento é decisivo. Ele jogou uma carta muito pesada, obviamente pensando em conseguir avançar num processo de impeachment e conseguir ser uma alternativa, né, aparecer como novo presidente. Mas o PMDB é tudo rachado. Já tem gente que... o Leandro Pisciani, por exemplo, tem frequentemente apoiado, sido contra o impeachment, e ele quer a cassação do Cunha. Eventualmente, ele pode se tornar o presidente da Câmara. Então, tem muitos interesses. O Temer e o Pisciano são inimigos mortais nesse momento. Até um dos ressentimentos do Temer é a presidente Dilma ter dado tanto poder para o Pisciani. Agora, vamos pensar... E escreve isso na carta, né? Escreve isso. Cita o nome. Mas na eleição presidencial, uma parte do PMDB do Rio de Janeiro apoiou o PT, uma parte apoiou o PSDB, na mesma eleição. O PMDB no Rio de Janeiro, não é nacionalmente, que o Estado... Não, no mesmo Estado. Então, o PMDB realmente é um ator gigante. É uma incógnita também. É um partido com muita capilaridade, muito grande, sempre uma bancada muito grande, mas ele sempre se divide, né? Agora, vamos falar de cenários possíveis. Hoje... O que os analistas políticos veem com o quadro de hoje é que esse impeachment não vai para frente. Se fosse votado hoje, com os aliados que a presidente tem hoje, com o número de deputados que barrariam isso no Congresso, não iria para frente. Agora, o que é, se ela continuar no poder, se ela não sofrer um impeachment, o que isso vai significar para a presidente Dilma, para a governabilidade, num governo que já está tão mastigado, tão massacrado? Olha, eu não sei se a atitude do Eduardo Cunha não possa ter até fortalecido a presidente, uma possibilidade de... Tipo, sou Marte? Alguns setores que faziam oposição começam a se posicionar contra impeachment. Não sei se ela consegue se reorganizar, mas certamente não vai ser um governo fácil. O que não quer dizer, obviamente, que avançar esse processo não seria ainda mais instável, que mergulharia as instituições brasileiras numa crise profunda, né? O ponto é, no presidencialismo, os mandatos são pré-fixados, né? O impeachment é só com crime de responsabilidade e isso efetivamente não aconteceu. É por isso que se fala golpe. O impeachment não é golpe, mas se você não tiver a situação específica para o impeachment... Mas, Guilherme, eu fui lá na lei do impeachment, né? Então, ali diz que há razões para impedir o mandato, né? Para tirar uma presidente do cargo, por exemplo, se houver um crime contra a lei orçamentária. Então, isso que a gente está acompanhando hoje, essa acusação, né, dos juristas Miguel Reale Júnior e do Hélio Bicudo, de que a presidente emitiu decretos para aumentar os gastos sem consultar o Congresso, não configuraria um crime? Porque isso é papo também para jurista, né? A gente lê, a gente vê ali o que... Eles estão absolutamente divididos. Muitos juristas se posicionaram contra, né? Não há nem consenso. Não existe. Eu acho que um excesso de positivismo simplista, eu acho que estica muito o conceito de impeachment, né? Eu acho que tem que colocar o país numa instabilidade para se poder justificar. Você acha forçação de barra? É forçação de barra. É por isso que está chamando de golpe paraguaio, porque aconteceu uma coisa muito parecida no Paraguai, né? E justamente o vice-presidente apoiou o processo, né? E acabou assumindo, né? O Fernando Lugo foi derrubado num processo que lá foi relâmpago, né? Foram 48 horas entre começar na Câmara e ir para o Senado. E ele não teve direito à defesa e tal, mas foi mais do que isso, né? Porque os argumentos eram muito mal embasados, né? Então, eu acho que isso cria um problema muito sério para a estabilidade. Agora, uma grande questão, que eu acho que é uma questão fundamental para o governo, é em que momento isso vai se dar, né? Então, a presidente Dilma está defendendo aí que seja suspenso o recesso parlamentar. Para isso, precisa não só de uma convocação extraordinária e que os votantes em plenário digam, ok, vamos suspender o recesso.
há, a seu ver, a possibilidade real disso acontecer? Porque precisa de um número de votos grande para isso acontecer. Eu acho difícil, né? O cálculo da presidente é que, é como você falou, Maria, no momento a correlação de força estaria favorável a ela. Seria fácil ela conseguir os 171 deputados que ela precisa para brecar o processo de impeachment. E se o processo se estende por muito tempo, você não sabe como os outros grupos vão se rearticular, né? Porque agora, para votar pela suspensão do recesso, precisa de muito mais que 172, precisa de 200 e tanto. É muito mais difícil impedir o processo do que impedir o impeachment hoje. Exatamente. Mas o cálculo é que ela não tem certeza de como vai estar no futuro, né? Quando o Congresso voltar a funcionar. Então, pois diz que a oposição quer esperar para depois do Carnaval, que todo mundo está ali com as contas para pagar, o país mais mergulhado na crise.